Vamos mergulhar hoje numa das histórias mais dramáticas que existem. Uma história sobre fé, fracasso, traição e, no fim, misericórdia. Sim, é a história do bezerro de ouro. E aqui está a grande pergunta que paira sobre tudo isso, né? Como pode um povo que viu pragas, que atravessou um mar que se abriu, que ouviu a voz do próprio Deus, como é que eles chegam ao ponto de construir um ídolo de ouro? É esse o mistério que a gente vai tentar desvendar. Para a gente poder entender a dimensão dessa traição, primeiro a gente precisa voltar para a cena. Imagina só, o pé de uma montanha soltando fumaça e um povo inteiro esperando. E a espera foi longa, 40 dias. Imagina 40 dias sem o seu líder, a pessoa que era o único elo com o divino. No começo, talvez houvesse fé, mas com o passar dos dias, a ansiedade virou impaciência, e a impaciência começou a corroer tudo. E é exatamente aí, nessa crise de impaciência, que a coisa toda desanda e se transforma numa rebelião aberta. Olha só o que eles dizem para Arão. A frase "esse Moisés" já entrega tudo. O foco deles não estava em Deus, o libertador invisível. Estava no homem, no líder visível que sumiu. E na ausência dele, o pânico se instalou. Então, o ponto crucial é esse. A fé daquele povo era frágil, estava totalmente atrelada a uma figura humana. Sem Moisés ali, para eles verem e tocarem, eles se sentiram órfãos, completamente à deriva. E o que vem a seguir é uma sequência de péssimas decisões. Arão, que deveria ser o pilar espiritual, simplesmente cede à pressão da multidão. E o mais irônico de tudo, o povo doa o ouro que Deus tinha providenciado para a libertação deles do Egito para construir o símbolo da sua nova escravidão. Eles basicamente pegaram um presente divino e transformaram num insulto. A narrativa bíblica não trata isso como uma simples desobediência. A palavra usada é forte, é um adultério espiritual. Pensa assim, é como quebrar os votos do casamento na própria festa de casamento, sabe? A aliança estava sendo selada lá no alto da montanha, e aqui embaixo o povo já estava traindo essa união. Mas enquanto essa festa pagã rolava solta no acampamento, lá no topo da montanha, a conversa era outra. Uma conversa bem tensa entre Deus e Moisés. A reação de Deus é imediata e furiosa. A justiça divina pede uma consequência à altura da traição. E a proposta na mesa é radical. Moisés, sai da frente. Vou acabar com esse povo e começar tudo de novo, só com você. E aqui vem uma das partes mais fascinantes da história. A resposta de Moisés. Ele não implora de forma desesperada. Não. Ele constrói um argumento. Primeiro, ele apela para a reputação de Deus. O que os egípcios vão dizer? Depois, ele joga a responsabilidade de volta. Lembra? Esse povo é teu povo. E por último, o checkmate. Ele lembra Deus da sua própria promessa, da aliança inquebrável com os patriarcas. É uma defesa brilhante. Naquele momento, Moisés deixa de ser só um líder. Ele se torna um mediador. Ele se coloca literalmente no meio do caminho entre a ira justa de Deus e o povo que merecia essa ira. É uma imagem poderosa. Ok, com a sentença divina suspensa, pelo menos por enquanto, Moisés desce do monte. E aquele confronto que era celestial agora vai virar um confronto bem terreno e com fogo. As atitudes de Moisés são extremas, mas cheias de simbolismo. Ele quebra as tábuas da lei na frente de todo mundo, como quem diz: "Isso aqui, vocês quebraram!" E depois ele queima o ídolo, moe, mistura na água e faz o povo beber. É quase como forçados a engolir o próprio pecado, a sentir o gosto amargo da sua traição. E quando Moisés vai tirar a satisfação com Arão, a resposta dele é pífia. É o exemplo clássico de quem não assume a responsabilidade. Ah, eu joguei o ouro no fogo e, puf, saiu esse bezerro. Quase como se o ídolo tivesse vida própria, um acidente de percurso. Chega de meio termo. Moisés basicamente desenha uma linha no chão do acampamento e força todo mundo a tomar uma decisão. Não dá mais para ficar em cima do muro. É um momento de definição, de que lado cada um está. E a consequência dessa escolha foi imediata e dura. A narrativa diz que cerca de 3.000 homens, os líderes da rebelião, foram executados. Uma ação drástica, descrita como necessária para purificar o acampamento e restabelecer a ordem. Mas a história não acaba só em julgamento. Ela se aprofunda e termina com uma lição poderosa sobre sacrifício e, acredite, com uma conexão surpreendente com o futuro.
Moisés sobe a montanha de novo, e dessa vez o que ele oferece é impressionante. Ele basicamente diz: perdoa o pecado deles. E se o preço for alto demais, se não der para perdoar, então me apaga, me risca do teu livro. Ele oferece a própria alma no lugar do povo. E isso nos leva a um paralelo incrível, quase matemático. Olha só, lá no Sinai, quando a lei foi entregue e quebrada, o resultado foi julgamento e 3.000 pessoas morreram. Muitos séculos depois, no dia de Pentecostes, quando o Espírito foi derramado, o resultado foi vida e 3.000 pessoas foram salvas. É um espelho perfeito que mostra a jornada da justiça da lei para a graça do Espírito. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, que o coração humano é volátil, mesmo depois de ver milagres. Segundo, que a nossa impaciência nos leva a criar ídolos, a buscar soluções rápidas e visíveis. A história também ensina que liderar de verdade às vezes significa confrontar o erro de frente. Mas talvez a maior lição de todas seja essa, que até a falha mais grave pode encontrar uma graça ainda maior. E no final das contas, a pergunta que Moisés gritou no meio do acampamento continua ecoando. É uma escolha de lealdade que atravessa os séculos e, de certa forma, chega até nós, convidando a uma reflexão, a uma resposta,